Deus Todo-Poderoso, Pai querido, o único que deve ser adorado, o único que deve ser cultuado. Bendito és tu. Nós adoramos apenas o Senhor e somente o Senhor. Nossas vidas, nossas almas, espírito, tudo está nas tuas mãos santas e poderosas. Pedimos, ó Pai, que pela tua compaixão, pela tua misericórdia, o Senhor cuide de nós, o Senhor fale conosco, o Senhor nos dê a graça, o Senhor nos dê a tua santa presença, o Senhor derrame sobre nós o teu amor e a tua compreensão, sabendo, Senhor, que somos falhos e cheios de defeitos. Cuida de nós, ó Pai querido. Perdoa-nos, ó Deus Todo-Poderoso, como nós precisamos do teu perdão. Sustenta-nos nas fraquezas que temos, que são muitas, são tantas fraquezas. Livra-nos, Senhor, do mal, principalmente da mentira, de tudo aquilo que é mentira. A mentira raramente se apresenta como mentira. Livra-nos então, ó Pai querido. Sustenta-nos nas nossas fraquezas, ó Deus. Fortalece o nosso corpo, a nossa alma. Abraça o nosso espírito. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Nós nos juntamos em espírito e em verdade para te engrandecer, para te cultuar, para proclamar as tuas grandezas. Nos juntamos para aprender do Senhor. Fala conosco. Ajuda-nos a entendermos a tua palavra, a não buscarmos o entendimento segundo as coisas deste mundo. Dá-nos, Senhor, da tua graça. Esta é a oração que eu faço, louvando, engrandecendo o Senhor, adorando o Senhor, sempre no nome do teu amado Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados e irmãs queridas, todo o pessoal que já está nos ouvindo, nos vendo, e aqueles que ainda virão durante o decorrer da programação, ontem nós falamos um pouco, da soberania de Cristo. Estamos aqui em João, capítulo 19, versículos do 28 ao 37, e vamos ver se hoje a gente consegue concluir. Terminamos aqui ontem falando que Cristo foi soberano até sobre a sua humanidade. Cristo estava de jejum há 40 dias e 40 noites. E aí, Satanás mesmo, o demônio mesmo, não foi um outro demônio qualquer, um enviado de Satã, não. Foi o próprio Satanás, veio tentar a Jesus.
E nós somos facilmente vencidos, derrotados pela tentação, né? E quando a gente lê aqui Mateus, capítulo 4, versículo 10, a gente fica maravilhado da vitória de Cristo sobre a tentação. Cristo venceu a tentação e venceu o próprio Satã. Ele vence Satanás e vence a tentação. Mateus 4,10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Quantas vezes durante esses 19 anos que nós estamos no rádio, enfim, fazendo a proclamação do Evangelho para um público maior do que o público de igreja só, quantas vezes eu tenho dito, e não vou parar de dizer isso porque o que eu digo está aqui na Bíblia, né? Culto da família, culto dos jovens, culto dos empresários. Eu digo, que dia que se cultua a Deus aí nesse lugar? Porque a Bíblia diz, e só a Deus darás culto. A soberania de Jesus sobre a sua humanidade permitiu que ele, Jesus, servisse ao Senhor Deus na cruz. Para Jesus Cristo, e ontem eu falava, nós somos cristãos. Cristão quer dizer parecido com Cristo. Imitador de Cristo. Para Jesus foi mais importante cumprir aquilo que estava escrito já sobre ele, desde a fundação do mundo, do que ter um conforto físico. E hoje, a maior promessa das igrejas denominacionais é exatamente isso, o conforto físico. Jesus na cruz, morrendo por mim, por você, ele via os mandamentos sendo cumpridos nele, na cruz do Calvário. E ele mesmo diz isso, né? Em João, capítulo 4, versículo 34. Tenho certeza que você já leu. Mas ler só, meu irmão, minha irmã, você que está aí acompanhando a gente, você que vai ver isso aí, né? Ler só não adianta. Ter conhecimento só é bom, claro, mas não adianta só ter o conhecimento. Cristo, nós temos que seguir a Cristo, né? Eu passo sempre em frente a um determinado lugar que tem um rapaz que tem uma picapezinha e está escrito assim, atrás daquela picape: no lugar de Jesus, o que você faria? Eu acho interessante aquilo, porque vem de encontro a tudo isso. Jesus considerou fazer a vontade de Deus a sua comida. Qual era? É claro que Jesus comia, mas mais importante do que a comida física para ele, vamos assim, trocar em miúdos, mais importante que o arroz, feijão e o ovo, era fazer a vontade do Pai.
E ele disse em João capítulo 4, versículo 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. A gente precisa repensar o nosso cristianismo. Repensar. Eu sou cristão mesmo? Isso que eu estou fazendo é cristianismo? Mesmo que uma porção de gente faça igual, né? Não importa. Isso é verdadeiramente cristianismo? Jesus foi soberano também sobre a morte. João 19, 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Se entregou, morreu. Quando ele entrega o seu espírito, é bom a gente entender isso, né? No Evangelho de João, não está entregou o seu espírito. Isso aí é bom você entender. Lá está escrito assim, inclinando a cabeça, né? No grego está escrito paradidome. Paradidome. O que quer dizer paradidome no grego? Entregar nas mãos de uma pessoa para usar ou guardar. E foi traduzido como entregou o seu espírito. Ele entregou o seu espírito nas mãos do Pai para que o Pai usasse ou guardasse. Então ele entregou o seu espírito para Deus. Sei que todo mundo sabe isso. Mas quando ele entrega o seu espírito para Deus, ele paga. Lembra que eu falei ontem, consumado? A palavra grega quer dizer pagar a dívida, quitar a dívida, né? Ele paga o preço do pecado, porque a própria Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ora, Jesus Cristo não precisava sofrer a punição do pecado, morrer. O salário do pecado é a morte. Ele não precisava morrer. Ele não pecou. Ele não precisava pagar por esta punição. Porque todos pagam pelo pecado no sentido de que todos morrem. Mas aqueles que estão fora de Cristo morrem e sofrem a condenação da morte, que é a condenação do pecado, que é o sofrimento eterno. Cristo não precisava morrer. Ele estava completamente ciente daquilo que ele estava fazendo. A Bíblia diz que ele inclinou a cabeça. Está aqui. 30, né? Inclinando a cabeça. O que quer dizer isso? Essas coisas são muito interessantes. Estudar a Bíblia
Eu falo sempre para as pessoas com quem eu tenho contato, muitos nem gostam muito do contato, mas eu falo que estudar a Bíblia é pegar essas coisas que estão escritas e tentar entender o que é. Inclinou a cabeça. Jesus esteve em agonia por 6 horas. Quer dizer que por 6 horas ele esteve com a cabeça erguida. Porque aqui diz que ele inclinou. Inclinou a cabeça do homem que morre, não do Deus, porque Deus continua de cabeça erguida. O gesto de inclinar a cabeça é o gesto entregando o espírito. O inclinar a cabeça é entregar o espírito. A morte de Jesus nos trouxe a redenção. João capítulo 19, versículo 34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu água e sangue. O que saiu primeiro, na verdade, foi o sangue de Cristo, e logo lhe saiu sangue e água. Por que saiu primeiro? Isso não é milagre, viu? Isso é científico, né? O sangue sai primeiro também para mostrar que o sangue de Cristo é a nossa redenção. Como está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 13. E existe uma doutrina na teologia que fala sobre redenção. É a doutrina da redenção, o ensino da redenção. A doutrina da redenção é a maneira como Cristo pagou os nossos pecados. Ele não pagou os pecados dele, ele pagou os nossos. Ele não cancelou a dívida. Ele pagou a dívida. Cancelar é suspender a dívida. Ele paga. Porque se ele cancela, a justiça de Deus não teria sido satisfeita. A gente aceita, às vezes, qualquer coisa, um jeitinho. Deus não aceita. Com Deus é tudo certinho. Não tem jeitinho, não tem como, não, vamos dar um jeitinho, não tem. Então, a dívida não foi suspensa, a dívida foi paga. A dívida não foi cancelada, a dívida foi paga. E a água que sai quando o soldado perfura Cristo, sai sangue, depois sai água. A água que sai ali representa, representa a santificação de Cristo através do Espírito. É um acontecimento representativo. Porque a redenção sempre precede a santificação. Cristo precisava pagar pelos nossos pecados e plantar em cada um de nós um novo coração. Quer que eu repita?
Cristo precisava plantar, Cristo precisava pagar pelos nossos pecados. Ele paga. E Ele planta em cada um de nós um novo coração. Então, o que é esse novo coração? O que é esse cristianismo verdadeiro, bíblico? É entregar a nossa carne para servir e seguir a nova natureza dentro de nós através do novo coração. Então nós temos que analisar o nosso cristianismo. É verdadeiro isso? Esse cristianismo é verdadeiro? Eu estou entregue a este novo coração que Cristo plantou em mim pela sua morte? A nossa alegria, e eu falo isso também, sei lá quanto tempo, né? Não é porque nós fomos abençoados aqui, claro, isso também é motivo de alegria, não estou dizendo que não seja, eu estou dizendo que não é. Eu estou dizendo que pode ser também, mas não é o motivo. A nossa alegria é que nós estamos libertos da condenação do pecado. E me parece, eu gostaria tanto de estar errado, que nós não temos muita noção do que é pecado. Me parece que todo mundo acha que não tem pecado. Me parece que reina aquela história: eu não mato, não roubo e não faço mal para ninguém, não atrapalho ninguém, então não tenho pecado. Porque ninguém se preocupa com o pecado. A gente não vê preocupação. A gente vê pecadores, todos nós o somos. Mas a gente vê pecadores exigindo, esperando que Deus faça maravilhas nas suas vidas, sendo que a grande maravilha seria ter os seus pecados perdoados. Me parece que ninguém se dá conta do grande problema que é ter pecado. Todo mundo não quer ter câncer, tá certo. Todo mundo não quer ter AIDS, mas faz por ter. Mas me parece que ninguém se preocupa em não ter pecado. Eu quero estar errado. Porque quem se entrega verdadeiramente a Cristo, para esses, nenhuma condenação há. Romanos 8:1. Tem gente que ainda crê que nós necessitamos de boas obras para cuidar dos nossos pecados. Eu não faço mal para ninguém. Boa obra. Nós não necessitamos de boas obras para cuidar dos nossos pecados. Nós as fazemos quando fazemos, porque não temos pecado, ou porque temos os pecados perdoados. A redenção de Cristo na cruz foi suficiente para apagar os nossos pecados. Apaga os pecados passados e nos liberta dos pecados presentes. É chamada na teologia de redenção progressiva. Os pecados passados arrependidos são perdoados.
E os pecados presentes também são perdoados. Tanto pecados conscientes como os não conscientes. Então a redenção de Cristo é que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre o diabo. Que nós não conseguimos vencer o diabo, nós não conseguimos vencer a tentação sem Cristo. Entendeu? Se você for aqui em João, capítulo 19, versículo 35. Está escrito assim, ó. Irmãos e irmãs em Cristo. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. As obras de Deus estão sempre tão evidentes que deixam um registro testemunhado. Até os céus testemunham da glória de Deus. Salmo 19, no verso 1. A morte do nosso Senhor Jesus Cristo foi testemunhada por duas pessoas. Relacionando com a Bíblia. Primeira pessoa que testemunhou a morte de Cristo. João. O testemunho de João da morte de Cristo foi um testemunho de vista. Ele viu. João viu Cristo morrer. E ele pede, olha só, presta atenção nisso. A morte de Cristo foi testemunhada por duas pessoas, relacionando com a Bíblia. A primeira pessoa que viu a morte de Cristo, biblicamente falando, foi João. E ele pede que todo crente confie nas suas palavras. Ele diz, e aquele que ouviu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdadeiro o que diz, para que vocês também creiam. Palavras de João, em João 19, 35. E quando eu leio esta passagem, eu fico pensando que nós deveríamos ter sempre essa honestidade dentro de nós. Que quando as outras pessoas nos ouvissem ou nos ouvem falar, elas recebessem essas nossas palavras como verdadeiras. Esse testemunho de João mexe comigo, porque eu luto para que cada palavra que eu diga seja recebida como verdadeira. Eu acho que nós temos que seguir este exemplo de João.
A segunda pessoa que viu Cristo morrer foi Deus. Porque Deus é uma pessoa no sentido de personalidade, né? O testemunho de Deus foi o testemunho de cuidado. E a morte de Cristo, né, nos mostra tanta coisa que eu não vejo. Eu vejo exatamente o contrário. Deus poderia ter impedido a morte de Cristo? Podia ou não? Podia, claro. Deus pode qualquer coisa. Deus não podia ter mandado um anjo lá, né? Tirar os pregos da mão no pulso, né, de Cristo. Isso já deu tanto que falar, né? Mas na Bíblia está escrito mão, claro, nós temos que entender o que quer dizer a mão naquela época. A mão ia até onde? São coisas tão simples que as pessoas... Quando você coloca uma luva... Deixa eu ver se está saindo ali. Tá. A luva. A sua luva vem até aqui ou ela vem até aqui? A luva é colocada na mão ou no braço? A luva é colocada na mão. E ela vem até aqui. Olha o sentido da mão. Mas as pessoas não pensam. Elas querem sempre contradizer. Não, o que ele falou não é assim. Vocês acham que eu vou vir aqui falar alguma coisa? Isso é assim. Não, mas isso aqui é motivo de estudo, gente. Mas a gente já está acostumado, né? Então Deus foi testemunha da morte de Cristo. E Deus mostra para nós, com a morte de Cristo, que Deus cuida dos seus filhos, mesmo quando esses se acham pagando o preço do pecado. Você já tinha observado isso? Que Cristo, mesmo sem ter pecado, estava na cruz por quê? Porque ele estava pagando o preço do pecado da humanidade. E ele é cuidado por Deus ali. E o que Deus está mostrando para nós? Que mesmo quando um filho, vou repetir, né, para daqui a pouco ninguém mandar mensagem, um filho está pagando o preço do pecado, Deus está cuidando desse filho. O que nós podemos entender com isso? Que às vezes a consequência do pecado, o pecado é perdoado, mas a consequência permanece. E Deus está cuidando do filho até neste momento de consequência. E é tão evidente que Deus foi testemunha da morte de Cristo, né, e cuidou de Cristo na cruz, que se você ler João 19, 36, olha só, presta atenção. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Salmo 34, 20. Olha como Deus cuidou, né? Recebendo a ordem de Pilatos, os romanos saíram para quebrar as pernas dos homens que tinham sido crucificados. Mas havia sido profetizado que nenhum dos ossos do nosso Senhor Jesus Cristo seria quebrado. Foi o que aconteceu.
Ó, cuidado. Porque já havia esta profecia. Normalmente, né, demora 3 dias para um sujeito morrer na cruz. Isso é estudo científico e relatos históricos. O que eles faziam? 3 dias é demorado, né? Eles iam até onde as pessoas estavam crucificadas, porque não foi só Jesus que foi crucificado. Crucificar era um ato mais ou menos comum. Juntava lá um monte de bandido e a pena de morte era crucificação para alguns crimes, para alguns delitos mais graves. E como demorava para o sujeito morrer, porque morria por asfixia, entendeu? Enfim, eles criaram o costume de quebrar as pernas para acelerar a morte. Por que acelerava a morte? Porque quebrava as pernas e o crucificado se apoiava nas pernas, principalmente, e nos braços, para poder respirar. Isso é científico também, você vai encontrar material extenso sobre crucificação e morte na cruz. Quebrando as pernas, não tinha mais como ele se apoiar nas pernas. As pernas estavam quebradas, era a dor da quebradura das pernas, das duas, o corpo se arqueava e os pulmões não conseguiam mais fazer a respiração. Por causa disso que eles iam quebrar as pernas. De Cristo ninguém quebrou. Cristo morreu depois de 6 horas de crucificação, porque ele já havia sofrido espancamento, muitos maltratos, né? Maus tratos, até chegar à crucificação. Então, depois de 6 horas, isso não é exato 6 horas, né? Como ele já estava morto, quando foram lá quebrar as pernas dos crucificados, não havia por que quebrar as pernas de Cristo. Você vê como Deus cuida que as pernas de Cristo não foram quebradas porque ele morreu antes. Como ele já estava morto, os soldados romanos não precisaram quebrar as pernas. E Deus manteve a sua palavra de modo infalível. Olha o cuidado de Deus. Aquilo que Deus falou, presta atenção nisso, vai acontecer. Exatamente da forma que Deus falou. E como é que eu sei aquilo que Deus falou? Olha como o caminho para não se enganar é um só. Por causa disso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é Cristo. Ele é a verdade e ele é a vida eterna. É isso que ele está dizendo. Qual que é o caminho para não nos enganarmos daquilo que o Senhor Deus falou? É Cristo. E aonde eu acho o que Cristo falou? Na Bíblia. Está vendo quando eu digo assim, essas profetadas aí, esse pessoal que encosta em você depois do culto, olha, assim diz o Senhor, eu estava andando e Deus mandou te dizer, mandou nada. Eu desafio
biblicamente a me provarem o contrário. Porque o que Deus falou está na Bíblia. É só aqui que eu vou encontrar a verdade de Deus. Não é aquilo que sai da boca das pessoas. Aquilo que saiu da boca de pessoas inspiradas pelo próprio Deus está escrito aqui na Bíblia. Porque senão qualquer pessoa me engana. Pode até dar certo. Pode até acontecer. Olha, o diabo veio aqui e propôs coisas incríveis para o próprio Jesus. O diabo falou através de Pedro. Está vendo quando eu digo? O cristianismo não é um negócio que, deu certo, é cristão, como falou Gamaliel. Quantas vezes eu já ouvi, né, pregadores usando Gamaliel como exemplo. Ora, Gamaliel não era cristão. Gamaliel não tinha parte com Deus. Gamaliel era um mestre. Não é porque dá certo que é de Deus, e nem porque dá errado que é do diabo. Tem tanta coisa dando certo aí que é do diabo. Só não vê quem não quer. Então, irmão, irmã, para você não se enganar, não se perder nesse turbilhão de mentiras, siga incontestavelmente a Bíblia Sagrada, só. Olha, eu estava passando aqui em frente da sua casa, Deus mandou eu entrar para te trazer uma mensagem. Mentira. Você é cristão? Eu sou. Então, se Deus quiser falar com você, Ele vai falar com você lendo a Bíblia. É assim que Deus fala com a gente. Ninguém vai ter uma nova revelação. Porque se for nova, eu tenho que achar uma parte aqui na Bíblia em branco. Né? Deixa eu procurar aqui para ver se nessa tem. Vamos ver se tem. Como é que eu vou? Olha, tem umas folhas em branco aqui, tá vendo? Então eu vou ter que escrever aqui. E escrever não só na minha, escrever em todas as Bíblias, porque são novas revelações. E alguém já disse certa vez, e eu repito isso com muita constância, porque eu acho correto. Se é bíblico, não é novo. Se é novo, não é bíblico. E acabou. Até o tempo acabou agora. Não se esqueça, sexta-feira nós temos aquela programação de perguntas e respostas. Você tem alguma dúvida? Está lendo a Bíblia aí, encontrou uma passagem difícil de compreender, ou você quer saber se você compreendeu corretamente? Na sexta-feira é o dia que você pode perguntar e eu estou aqui à inteira disposição para responder. Tá bom? Sexta-feira. Vamos orar. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, profundamente por tudo que o Senhor nos ensinou a respeito de João 19, versículos do 28 ao 37. Eu te agradeço, Senhor, pela tua bondade, pela tua compaixão, pela tua misericórdia. Pudemos crescer um pouquinho mais na graça, no conhecimento do Senhor. Pai querido, Deus amado, continua falando conosco, continua, Senhor, nos instruindo a respeito da verdade, afastando, Senhor, de nós todo o mal, principalmente a mentira. Esta é a oração que eu faço, engrandecendo, glorificando, adorando o Senhor e entregando aos teus pés, Senhor, o culto que acabamos de realizar a Ti. No nome do Cristo Jesus. Amém.